Opa, vamos lá. Eu vou explicar para vocês agora o que é o TFT, de Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento, que é a forma de acupuntura sem agulhas original. Bom, e esse senhor simpático que vocês veem aí na sua tela é o Dr. Roger Callahan, um psicólogo PhD. Ele descobriu o TFT quase que por acaso em 1979. Ele atendia uma paciente chamada Mary que tinha uma síndrome de pânico com água, uma fobia terrível para a água desde a sua infância. E nada que o Dr. Callahan usava funcionava para ela. Na verdade, ele estava atendendo ela 1 ano e meio com resultados muito pouco expressivos. E ele conta que ele já tinha usado tudo o que ele conhecia, ele já era um psicólogo PhD há mais de 30 anos e realmente a Mary só tinha descoberto que ela aguentava mais sofrimento do que ela era capaz de imaginar em relação à água. E aí um belo dia, ele aproximando ela da piscina, ela começou a sentir náuseas e aí ele teve a ideia de estimular o ponto do meridiano do estômago, que é o ponto abaixo do olho, para ver se ela melhorava da náusea do estômago. E foi aí que tudo mudou e a partir daí surgiu o TFT. Então eu vou deixar o próprio Dr. Callahan e a Mary contar essa história para depois a gente seguir adiante. Then, a few months after that, I tried something on Mary because I was working with Mary. Mary is the first case in TFT. She suffered from an extremely severe phobia of water. I've never seen a worse phobia than Mary's. And it was extremely intense. She had nightmares several times a week. She was in her 40s at the time, and she had had this as far back as anyone in her family could remember. Since infancy, she was absolutely terrified of water. Nobody knows why. So I explored her, I was talking with her, and I tried this. I made sure she wasn't reversed, because I knew about that, but I didn't know anything else. And so I pushed on her arm, asking her to think of water, and when she touched here, the arm was strong, which indicated to me that this meridian for the stomach was out. She also put it this way. She said, I always have this horrible feeling in the pit of my stomach. So I said, well, let's try something. The stomach meridian, of course, begins right here, comes up around, ends up on the second toe, goes over the whole body. So I just asked her to tap right here while she thought about water. And she did this, and her expression changed dramatically. She looked at me and she said, it's gone. I didn't know what she was talking about. I wasn't expecting anything, of course, nor was she. And I said, what's gone? She says, that awful feeling in the pit of my stomach when I think of water. It's not there anymore. It's gone. Well, I was very skeptical of this, of course, because I had been trying everything I knew in my clinical repertoire since I had been practicing therapy since 1950, and nothing resulted in this. I got her so to the point where she could sit by the pool, dangle her feet in the water, but it was sheer torture for this poor woman. So although it looked like an improvement, and a lot of behavior therapy will report improvements like this in behavior, the way I characterized this change that she could sit there is that all she learned was that she could take more misery than she thought she could before treatment. So she learned she could take more misery, but the problem was still there, and so were the nightmares. So we're going to show you a clip of Mary interviewed 17 years after treatment, because even to this day now, there's no trace of this problem anymore. The nightmares stopped immediately. Now, of course, I started trying this on all my other patients with fears and phobias, and alas, I did not get the same dramatic results. So I had to learn a lot more. You know, everyone is frightened of something, but for some people, fear becomes a way of life. For these people, the fear of things like spiders, heights, and water, it becomes so intense that they can't live a normal life. Our first guest says he's developed a 5-minute cure for most phobias, and he's here to prove it works. Please welcome clinical psychologist Dr. Roger Callahan and a former patient, Mary Ford. Hi, Mary. Thank you for being here. Pleasure to have you two on the show yes, today. It is a pleasure to be here. Now, for those of us who don't know, what is a phobia? Phobia is a very severe fear. It's constant. It's there all the time. If you avoid the phobic situation, you can feel fine. But when you're confronted with the fear, then it can be very, very upsetting.
It's an irrational fear? Yeah. So they rationally, The patient knows that. they know that, It doesn't but help. somehow emotionally it Oh. doesn't It make doesn't any help sense at one all. iota to know Oh. that. Well, Mary, I know you have a fear or had an overwhelming fear of water. Yes, I did. How did that affect your life? Oh, it taken complete control of my life. I mean, I couldn't be around any kind of water mostly. Big bodies of water, rain, anything like that. I just, Even on television. and on television. I could watch it on television. I get up just almost a nervous wreck. Well, how about Uh, cooking? I or mean, or doing drinking dishes. water? Well, I drink, but I don't drink that much water. And somebody asked me, don't you take baths? Yeah, but they barely come over my feet. So I don't know where the fear come from. It's something I must have been born with. How did you help Mary? Well, first, I worked with her for a year and a half using the conventional therapeutic procedures that I had been using since 1950. I've been in the field for many, many years. So I kept searching and developing, and I finally hit on something that's so absurdly ridiculous as it looks back on it now, but it performed a miracle for Mary. She was cured in an instant, just like that. In an instant? Yeah. Do you remember that instant? Oh, yes, I do. I just felt like a big load had lifted up off of me. And there was a storm that night. And that was a very bad storm. You know, usually when the storm here in Los Angeles, the streets get like rivers. Well, Oh, yeah. And I usually had to come over cold water, and you meet all this muddy water coming down. I called Dr. Callahan, telling him, don't look to me, I'm not coming. So that night, though, after I went to the pool, and I said, I know this fear going to come back. So I said, I'm going to the beach. If the beach don't do it, I'm cured. So I went to the beach at night, and I walked on the thing, and it never has returned. Well, Mary- I'm so glad that you're over it. It's But don't be a incredible. water world, honey. No. It's not worth it. It's you not know. worth it. Thank you for coming on the Yeah. show today. Of course, the treatment of Mary was a milestone. And although all my other clients did not respond in the same way, I was very fortunate that Mary did with that simple little treatment, doing nothing more than just tapping under her eye, cured her, whereas nothing else came close to even making any difference whatsoever in this fear. Eliminated the nightmares and gave me the feeling, hey, this is something's going on here, because I've never seen anything like this in my whole career. And I've been doing psychotherapy since 1950, and I never even saw a demonstration. I was a fellow of the American Society of Clinical Hypnosis, for example. I never saw anything like this. I never saw anyone do a demonstration like this. So I felt I was onto something, and I kept exploring and trying things and working. And over a period of years, we ended up finding a number of things through accurate, objective diagnosis that would help us develop treatments which are the most powerful treatments in the history of psychotherapy. Bom, e como o próprio Dr. Callahan disse, o tratamento com a Mary foi um marco, e para 99% dos outros pacientes que ele aplicou o tapping abaixo do olho, não foi suficiente para a pessoa melhorar. Só que isso foi tão significativo com a Mary que ele continuou pesquisando e ele descobriu que para as outras pessoas eles precisavam de mais pontos além do ponto abaixo de olho para superar as fobias e os outros problemas. E foi assim que o Dr. Callahan passou a década de 80 e 90 inteira pesquisando que pontos tratavam quais problemas. E sempre que essa sequência de pontos se repetia para pelo menos 80% das pessoas, aí então virava um algoritmo, uma das sequências padrões que nós vamos aprender nesse curso. Então o TFT ele pode ser resumido como um método para eliminar rapidamente e com sucesso qualquer emoção negativa, como raiva, medo, constrangimento, ódio, traumas, depressão, vergonha, culpa, a ansiedade, que é o nosso foco nesse curso, dor físicas e também desejo viciante, como a compulsão alimentar, que vamos ver no módulo 2, e qualquer outro tipo de vício, como cigarro, álcool, comportamentos viciosos por jogos, você pode aplicar e limpar esse desejo pelo vício. E também um método para visualização de desempenho máximo, para você alcançar prosperidade, para você alcançar sucesso, realização, seja em que área for. Pode ser profissional, esportes e também financeira. Isso você vai receber de bônus aqui no curso Supere Sua Ansiedade. O TFT é uma técnica de autoajuda porque você pode se auto-aplicar. E ele pode ser usado em pessoas de todas as idades, crianças, adultos, de ambos os sexos e todas as culturas. Isso eu acho que é o mais bacana do TFT. Ele funciona da mesma forma aqui no Brasil
como lá no Japão ou na África, onde são culturas completamente diferentes, mas o ser humano é o mesmo e o campo energético dos meridianos são os mesmos. Então ele funciona da mesma forma. E ainda mais que ele não tem a barreira do cognitivo, do racional. Eu não preciso te convencer de nada. Eu apenas aplico esses pontos e automaticamente o seu próprio cérebro se reprograma e limpa essas emoções. E você pode aplicar o TFT quando, a hora que precisar e aonde você estiver. Não há nenhum registro de casos de dano ou efeito colateral com o TFT. Em uma situação que você estiver triste ou ansioso, ou ele vai funcionar e te deixar melhor, ou ele não vai funcionar e você vai continuar igual como estava. Mas ele não vai te piorar. Existe apenas um cuidado a tomar, é o único registro de dano que eu tenho em toda a literatura do TFT, em toda a minha experiência, que é, nos pontos próximos dos olhos, bata com mais cuidado, principalmente evitando nenhuma parte do olho. Você vai pegar sempre os ossos, né, no início da sobrancelha, ao lado do olho, abaixo do olho, sempre no osso. E se você estiver muito ansioso, muito nervoso, toma mais cuidado, não bate com força. Uma vez eu atendi uma paciente por telefone que estava muito ansiosa e passei para ela os pontos e falei para ela, vai se aplicando e de noite me dá um feedback. Aí ela me respondeu por e-mail à noite, olha Leandro, eu estou super bem, passou todos os meus sintomas da ansiedade, eu estou muito legal. A única coisa é que apareceram algumas manchas embaixo do meu olho, isso é normal? E eu respondi para ela, falei, olha, não é normal, né? Tenta ver se você não aplicou com muita força. E ela respondeu, puxa, é verdade, eu estava com tanta raiva que eu bati tão forte que aí ficou com mancha debaixo do olho. Então, tirando esse cuidado, não existe nenhum relato de danos pelo TFT. O TFT é um método não invasivo, você não vai usar agulhas, nenhum remédio, nem nada, você apenas usa o toque. Ele não usa drogas, não tem efeito colateral, é um método simples e que até crianças conseguem aplicar. Existem relatos de crianças que tinham medo de cachorro e elas trataram os colegas para o próprio medo de cachorro de uma forma muito lúdica e muito divertida e as crianças superaram o medo de cachorro. Foi muito bacana essa história. E o TFT, ele pode te ajudar desde uma questão pontual simples e pequena, como um pequeno estresse no trânsito, até uma questão grave, como um grande trauma. Em 1998, houve uma explosão à bomba na Embaixada dos Estados Unidos do Quênia, em 8 de agosto de 1998. Naquela ocasião, estava tendo um curso de TFT nível algoritmos por uma terapeuta chamada Jane Edwards, e ela estava ensinando os algoritmos para um grupo de freiras. Quando eles souberam do atentado, eles imediatamente saíram do curso e foram para o hospital ajudar as pessoas. E ficaram lá por vários dias fazendo isso. E são impressionantes os relatos. Alguns dias depois ainda tinham pessoas que estavam traumatizadas, que não conseguiam dormir no hospital, imaginando que uma bomba pudesse explodir lá a qualquer momento. E ao aplicar o algoritmo de trauma e o algoritmo de dor, imediatamente os traumas sumiam e as dores melhoravam. A própria terapeuta conta que a caminho do hospital ela se questionava, ela sabia que o TFT era muito bom, mas será que era tão bom para funcionar numa situação tão extrema que foi uma explosão à bomba e tão recente? E ela mesma ficou muito surpresa com os resultados. Se você quiser saber essa história mais à íntegra, que é de arrepiar, vai lá no site tftbrasil.com.br, no menu Relatos. Está lá na íntegra essa história. Eu fiquei emocionado quando eu li ela. Bom, o que o TFT vai proporcionar para você, ele vai limpar as emoções negativas das suas lembranças e das suas projeções para o futuro. Então você tem um pensamento, seja ele uma lembrança ou seja um pensamento futuro, isso tem uma carga emocional. Quando você sintoniza com isso, faz o tapping nos pontos, na ordem correta, você tem rapidamente a limpeza emocional dessa lembrança. E ela preserva a lembrança, você não vai ter sua lembrança alterada. O que, no meu ponto de vista, é muito ético. Eu não acho que uma terapia que mude ou distorça a sua memória, a sua lembrança, seja justo, porque tudo que aconteceu na sua vida faz parte da sua história e faz parte de quem você é hoje e do seu crescimento.
Então eu acho muito digno preservar a lembrança. Tem relatos que em alguns casos de traumas, as lembranças até melhoram. Por exemplo, o acidente de carro. É muito comum a pessoa apaga a lembrança do acidente, mas ficou com a sequela do medo de dirigir, por exemplo. Então, depois de limpar as emoções negativas, é muito comum que a pessoa lembre do que aconteceu, porque isso era uma proteção do seu cérebro para você não entrar em contato com aquela dor. Agora que essa lembrança não gera mais dor, não gera mais sofrimento, você pode lembrar dela. Então ela te permite pensar na memória, pensar na questão sem sofrer. E o tempo todo você vai estar racional, você vai estar consciente, você não precisa regredir, não precisa reviver, não precisa ser hipnotizado. Basta sintonizar o pensamento e aplicar o tapping nos pontos. Então, o paradigma tradicional, o pensamento comum que vigora até hoje, se bem que isso já está mudando de um tempo para cá, mas ainda é o pensamento prevalecente, é que você faz uma alteração química, ou seja, toma um remédio. Esse remédio, então, vai alterar todos os seus hormônios, vai trazer uma mudança cognitiva, emocional e comportamental. Isso é verdadeiro? Sim, é verdadeiro, porém até certo ponto. Porque no momento que você tirar o remédio, você parou de tomar o remédio para depressão, parou de tirar o remédio para dormir, o problema volta. Simplesmente porque você não vai estar atingindo a causa do problema, você vai estar no meio do caminho. Então, uma vez que você tirou esse recurso que está ali no meio do caminho, o problema ainda está lá. Ele só estava sendo anestesiado ou escondido. Para o TFT, para o Dr. Callahan, a origem de todos os problemas emocionais são as perturbações no campo do pensamento. O que é isso? Você teve uma situação na sua vida, essa situação te gerou algum sofrimento e isso fica registrado na sua memória. Essa memória com esse registro de dor é uma perturbação que cada vez que você acessa ela, ela desencadeia toda a mudança química, hormonal, cognitiva, emocional e comportamental. Se você parar e ficar imaginando o limão, que você estiver chupando um limão por 10, 20 ou 30 segundos, você vai ver o seu corpo salivando ou tendo outras reações físicas. Como eu já falei, esse é um exercício bem simples, onde você tem nitidamente a percepção de que cada pensamento gera toda a mudança em todo o resto do seu sistema. Imagine então uma perturbação, uma lembrança de um acidente, de um assalto, ou de uma situação que você tenha sido rejeitada e traumatizada. Então, cada perturbação dessa está desencadeando todas essas alterações. Por isso é fundamental no TFT, no momento que você está aplicando o TAP, você sintonizar com a perturbação. Você pensar no problema que você quer tratar. Quando você faz isso, a perturbação é impactada. E aí então as emoções são limpas, as emoções negativas são removidas dessa lembrança através do tapping, que é uma nova informação que você coloca nessa lembrança. E aí depois você pode voltar a acessar essa lembrança sem ter todo aquele sofrimento. É assim que o TFT funciona. Podemos colocar o TFT definindo ele, que é um método que usa o antigo sistema chinês dos meridianos na acupuntura, enquanto a pessoa sintoniza um campo de pensamento e faz o tapping sobre pontos específicos dos meridianos em uma ordem específica. E isso coloca a informação, que são os dados de cura, nesse sistema. Vemos agora uma ilustração didática dos meridianos. Os meridianos eu costumo comparar como se fossem as veias energéticas. As veias no nosso corpo está circulando o sangue e ele está fluindo, percorrendo todo o corpo. Os meridianos são como pequenas veias, só que é onde é o caminho que a energia percorre. E você tem a energia por dentro através de todo o seu corpo, em diversos canaizinhos, como pequenos rios. Quando você tem essas perturbações, o fluxo desse movimento da energia fica bloqueado, gerando bloqueios no meridiano. Isso depois vai repercutir para o corpo físico. E aí pode gerar bloqueios nos órgãos, né, e desencadear problemas de saúde a médio prazo. Quando a gente coloca a energia do tapping sintonizado com a perturbação, esse bloqueio é removido, a energia volta a fluir. Então é muito comum você, às vezes, sentir calor enquanto faz o tapping, porque essa energia voltou a circular. Outra forma de você definir o TFT, ou Thought Field Therapy, a terapia do campo do pensamento,
é um método que fornece tratamentos para distúrbios emocionais, físicos e espirituais. Aqui eu quero explicar bem espiritual, que para o Dr. Callahan é um pouco diferente do que nós costumamos considerar aqui no Brasil como algo espiritual ou religioso, não é isso. Espiritual nesse sentido de consciência, de nível de consciência. Por exemplo, você pega um jovem que teve uma infância muito difícil e ele está revoltado e está a ponto de partir para a criminalidade. Você aplica o TFT para o sentimento de revolta dele e transforma essa revolta num sentimento de compaixão. Então, uma pessoa que estava ali revoltada a ponto de se tornar um bandido, com a compaixão, ela entrou num estado de tranquilidade, paz e de repente ela pode mudar de atitude e querer construir uma ONG para ajudar a comunidade dela, por exemplo, movida pela compaixão. Então, esse nível de consciência, onde você sai da revolta, vai para a compaixão, onde você sai da raiva, vai para um estado de paz e tranquilidade, é isso que ele considera como uma cura espiritual. E esses tratamentos são baseados no código revelado pelos procedimentos de diagnóstico causal. É um método onde a gente ensina os níveis avançados de TFT, nos cursos de formação, onde você aprende a diagnosticar as sequências específicas. E esse código é a ordem dos pontos que forma essa informação que limpa as emoções negativas. Muito bem, o Dr. Callahan, quando ele costumava atender no final da década de 70 e mais especificamente o caso da Mary, ele sabia que existia alguma entidade no campo de pensamento que desencadeava todas essas reações e alterações. Só que ele não sabia que nome dar a isso. E um dia ocorreu para ele o nome perturbação. Ele foi então no dicionário, abriu o dicionário e viu que a última definição dizia: é uma causa da inquietação mental. Ele falou: nossa, isso é perfeito. Ele só trocou de uma causa para a causa. É a causa principal da inquietação mental. E nós podemos definir perturbação como sendo um aspecto sutil, ou seja, é um pensamento, é uma lembrança, é uma ideia, é algo sutil, mas claramente isolável. Por que claramente isolável? É uma coisa bem pontual. Por exemplo, você teve uma briga, uma discussão com alguém, com um amigo, ou com a namorada, namorado, ou com o chefe, e nessa discussão, foram 10 minutos de discussão, mas de repente foi um ponto específico que a pessoa falou que pegou no seu calo, e é esse ponto que te doeu. Então esse ponto é a perturbação. Às vezes todo o resto não incomodou. Ou então você pode ter numa mesma discussão 10, 15 ou 20 perturbações diferentes, que são momentos isolados que te geraram sofrimento. Então quando você for fazer o TFT, você precisa sintonizar com cada perturbação separadamente. Você vai limpando como cirurgicamente, removendo essas perturbações. Então a perturbação é um aspecto sutil, mas claramente isolável de um campo de pensamento, o qual é responsável por desencadear todas as emoções negativas. E aí então a perturbação afeta todos os outros sistemas, o químico, hormonal, nervoso, cognitivo e atividade cerebral. Podemos definir também campo de pensamento como sendo uma estrutura invisível, você não vê um pensamento, não material, você não toca um pensamento. Então é uma estrutura invisível e não material no espaço que possui um efeito sobre a matéria. Como nós vimos, o limão que você imaginou teve um efeito no seu corpo. E todos os seus pensamentos têm efeito sobre o seu corpo. Um outro exemplo de um campo que tem exatamente essa definição, de ser uma estrutura invisível, não material, no espaço e que possui efeito sobre a matéria, é o próprio campo da gravidade. Você não vê a gravidade, você não pega ela, mas ela tem efeito sobre a sua matéria, te mantendo preso à Terra. O TFT ele possui 3 níveis de treinamento. Aqui no programa Supere Sua Ansiedade, você está aprendendo a sequência padrão no nível algoritmo para tratar a ansiedade e vai também aprender algumas outras sequências a mais. Essas sequências padrões são aquelas sequências que se repetiram para mais de 80% das pessoas enquanto o Dr. Callahan descobria que pontos tratavam quais problemas. E ele deu o nome para essas sequências de algoritmos. O segundo nível de treinamento do TFT, que é ensinado no curso Diagnóstico Causal ou no curso Bootcamp. O Bootcamp é o intensivo do nível algoritmo e diagnóstico junto.
Esse segundo nível, no diagnóstico causal, você aprende um método que o Dr. Callahan usou para descobrir as sequências específicas para cada problema. Você aprende também como diagnosticar e tratar bloqueios ao tratamento e as toxinas, que são recursos que agravam os problemas emocionais e podem também bloquear o tratamento. Esse segundo nível ele subiu para 95% de sucesso nas pesquisas. E o terceiro e último nível mais avançado de TFT, que é o Voice Technology, ele é ensinado no curso Optimal Health, apenas pela Joanne Callahan e poucos instrutores da Callahan Techniques hoje no mundo. E esse nível te permite fazer todo o diagnóstico simplesmente através da voz do cliente ou da sintonia com um pensamento dele, por exemplo, com e-mail. O e-mail, você está escrevendo um pensamento. Então eu sintonizo com isso e descubro a sua sequência específica. E é tão incrível que o resultado chegou a 98% de sucesso. E é um método também que você pode se auto-aplicar para achar suas sequências específicas e para descobrir cada substância que faz bem ou que é tóxico para você no seu corpo. Realmente é o que existe de melhor no mundo, na tecnologia, na terapia que eu conheço até hoje. Então agora eu vou já explicar para vocês como é que você vai perceber o efeito do TFT na sua autoaplicação ou se você estiver aplicando em alguém, de que formas você consegue medir essa mudança. Uma das formas que é muito usada no TFT é o que chamamos de escala SUD, que do inglês é Subjective Unit of Distress. Em português quer dizer unidades subjetivas de sofrimento. Basicamente, você vai se avaliar enquanto pensa no problema, dá uma nota de 0 a 10, o quanto que aquilo te incomoda, sendo 0 nenhum incômodo e 10 o incômodo mais insuportável possível, que você não aguentaria nem pensar naquilo. Essa nota ela é muito individual, então não existe um certo ou errado. A nota que você dá para você é a nota certa. E ela é importante para você ter um parâmetro se a cada rodada você sente algum alívio. Porque pode ser que na primeira rodada o alívio seja pequeno e se você não deu a nota antes, você pode não perceber. Então isso facilita muito o processo e torna consciente o quanto você vai estar melhorando a cada rodada. E uma coisa importante é, observa quanto te incomoda nesse momento, pensar naquela situação. Mesmo que a situação aconteceu há 10 anos atrás e que há 10 anos atrás foi um sofrimento máximo, pode ser que agora ela te incomode 6 ou 7 ou 5. Então observa quanto que incomoda agora, isso é muito importante. E não quanto foi no passado ou quanto você acha que vai ser no futuro. Se a sua entrevista do emprego é daqui a um mês, observa quanto você está ansioso agora de pensar nela. Então você vai imaginar como se ela estivesse acontecendo agora e quanto que te incomodaria pensar nela agora. Caso você não consiga dar um SUD, o tratamento mesmo assim vai funcionar. Só que você não vai ter esse parâmetro para ir medindo. Você vai repetindo mais vezes até que isso torne bem claro a sua melhora. Outras formas de você medir é observar as suas mudanças fisiológicas. Alteração na cor da pele. Às vezes a pessoa está muito pálida quando pensa no problema e de repente ela volta a ficar corada. Observe o ritmo da respiração. Normalmente quando você está pensando num problema, sua respiração vai acelerar. Por quê? É aquele estado de luta ou fuga, né? Disparou ali o instinto de luta ou fuga no cérebro reptiliano e aí libera adrenalina e você começa a respirar mais rápido, o coração acelera para você ter mais energia para correr ou fugir. Então, quando você aplica o TFT e vai removendo a perturbação, isso passa e a sua respiração normaliza. Expressão facial também, aquela preocupação some do seu semblante. A linguagem corporal. O que acontece com a linguagem corporal? Vai ficar mais relaxada ou vai ficar numa postura mais ereta, mais firme, né? A temperatura corporal pode aumentar, já que os meridianos voltam a circular sem tanto bloqueio, então pode dar calor. A frequência do pulso, ela normaliza. Se estava muito rápido, abaixa. Se estava muito baixo, sobe, volta para o estado normal. E o mesmo para a pressão arterial. Eu tive um amigo, quer dizer, eu tenho um amigo ainda, né, um grande amigo,
que estava com a pressão alta há muito tempo, os remédios abaixavam um pouco, mas nada demais. E eu tratei para a ansiedade dele, medimos depois e a sua pressão voltou ao normal, depois que removeu a ansiedade. Então, tudo isso são sinais de alerta do corpo, que são expressões da perturbação. Quando a perturbação é removida, o corpo volta para o seu estado normal. E também a foto Kirlian, que fotografa a aura, mostrou que o TFT limpa a sua aura, o seu campo energético, como podemos ver nessas fotos antes do tratamento e após 3 rodadas, a aura muito mais clara. Podemos definir então um algoritmo como sendo composto por uma sequência de pontos de tratamento em uma ordem específica, o que forma então uma informação de cura. E no nosso próximo vídeo eu já vou ensinar para você, finalmente, qual é a sequência de TFT para ansiedade ou compulsão alimentar ou qualquer problema que te gere essa questão relacionada à ansiedade. Até lá, um abraço.